and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Hoje vamos trazer um caso criminal. Como vocês bem sabem, estamos tentando trazer um pouco de sobrenatural para dar uma equilibrada, porque principalmente o Thiago tem tido algumas questões de saúde mental e realmente às vezes é muito difícil lidar com tantos casos assim. Então, decidimos mudar um pouco o foco. Afinal, eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em serial killer, automaticamente pensa em Estados Unidos. Afinal, eu acho que 90% dos casos que a gente trouxe até esse momento aqui no podcast são dos Estados Unidos. No entanto, hoje a gente vai subir um pouco e a gente vai falar sobre um caso que aconteceu no Canadá. Acredito que em número de vítimas seja o maior serial killer da história por lá. Ainda é. E quem a gente está falando? Hoje nós vamos contar a história de Robert William Pickton, também conhecido como Willie, que era o apelido que ele tinha. Robert, ele vai nascer em outubro, 26 de outubro de 1949. Ele nasceu em Port Coquitlam, no Canadá, e ele nasceu numa pequena fazenda que ele era filho de imigrantes ingleses que criavam porcos. Fica com essa questão de criação de porcos que vai ser muito importante para a história, né, Marisa? Com toda certeza. Além do Robert, né, o casal tinha outros 2 filhos, que era a Linda e o David. Então, assim, eram 3 filhos ao todo, e ali na primeira infância eles costumavam brincar bastante juntos. Coisa bem louca é que mais ou menos ali perto da fazenda da família tinha um hospital psiquiátrico que era destinado a criminosos insanos, porque como vocês sabem, né, quando a pessoa consegue, né, ser considerada inimputável, ela vai normalmente para uma instituição psiquiátrica para receber tratamento. Então era esse tipo de instituição. E o que isso tem a ver, Marisa? Era porque era perto? Não, era porque os irmãos costumavam brincar juntos no quintal dessa instituição. Claro, pode não significar nada, né, mas é apenas uma curiosidade bizarra sobre o começo da infância dele, que eu acho que talvez seja interessante de vocês conhecerem. E também define muito o tipo de relação que ele vai ter com as outras pessoas, né? E como algumas relações não saudáveis e não sadias. E se vocês pensarem, ele morava sabe aquelas fazendas? É porque a gente acho que tem que trazer um pouco a realidade do Canadá. Cara, o Canadá é um país gigantesco, mas que tem muito pouca população. E aí você pensa, sei lá, Toronto, que é uma cidade grande, vai ter tipo, sei lá, 2 milhões de pessoas, que é tipo a quantidade que tem aqui em Curitiba, sabe? Que são bastante, mas isso é uma cidade grande lá, e aqui no Brasil nem é uma cidade tão grande assim, né? Um lugar gigantesco que eles tinham acesso a bem poucas pessoas, né? Isso. E com o passar dos anos, essa fazenda começou a crescer e a criação de porcos acabou se tornando a principal fonte de renda da família, além de ser o principal alimento deles. Afinal, né, já estavam criando ali, vendia uma parte, o resto servia de alimento para a própria família, coisa que é comum, né, quando tem esse negócio de fazenda mais familiar. Por conta de tudo isso, o Robert começou a sofrer muito bullying na escola, assim, não só pelo fato dele criar os porcos, né? O pessoal já pegar isso como faísca, né? Estereótipo. Pra praticar o bullying, mas também porque ele tinha muita falta de higiene. Ele não era chegado em banho, não era chegado ali em higiene pessoal. Então, assim, ele mexia com os porcos diariamente e depois simplesmente ficava desse jeito, sabe? Então, vocês sabem que, assim, o cheiro não devia ser nem um pouco agradável. E por conta disso, né, aumentava ainda mais o bullying que ele sofria. E com o passar do tempo, né, já que ele não conseguia ter amigos, né, pessoas como amigos, ele começou a passar ainda mais e mais tempo com os porcos. E eles acabaram meio que se tornando os principais colegas dele ali no dia a dia. Acontece que ele vai herdar a fazenda muito jovem, já com 21 anos, os pais dele falecem, né? E aí ele, junto com a irmã e o irmão, eles pegam a criação dos porcos dos pais e
vão começar a administrar isso, né? E apesar do convívio diário dos irmãos, ele levava a fama, o Robert ele levava a fama de ser o mais quietão, mais na dele. Já o irmão, ele tinha uma outra fama. E qual que era essa fama? Mulherengo e alcoólatra, né? Como que ele vai virar mulherengo e alcoólatra? Bom, em 1996, agora dando um super pulo temporal, tá, gente? Porque ali na década de 70 e 80, o que que eles vão estar fazendo? Vão estar administrando a fazenda. A irmã em si, ela não teve tanto interesse, né, em continuar com os negócios da família ali. A criação ali dos porcos, a fazenda em si, ficou mais por responsabilidade do Robert e do David. Então, assim, esses anos que a gente pulou, era basicamente isso que eles estavam fazendo. Mas, voltando agora, 1996... o Robert e o irmão fundam a Pig Palace Good Time Society, uma suposta organização de caridade, ou seja, só a fachada ali era uma organização de caridade que organizava eventos beneficentes ali mesmo na fazenda, né, dentro dos celeiros. Mas de beneficente, de ajuda, de altruísmo, não tinha nada. Isso porque as festas eram regadas a álcool e também esses encontros acabaram se tornando um point, né, para prostituição. Ou seja, muitos homens, principalmente, começaram a frequentar porque eles sabiam que lá ia ter álcool e prostitutas. E basicamente tem até afirmações que dizem o seguinte: Clinton e o irmão David eram conhecidos por esbanjar dinheiro em festas no Palácio dos Porquinhos. Porque basicamente tinha muita droga, sexo e álcool lá. Então eles ficaram conhecidos por isso. E eu acredito que em cidade pequena ainda assim a fama deva ser. Porque vários lugares estavam essa fama de mulher, do irmão ser mulherengo e etc. Em cidade pequena as coisas correm muito rápido. Muito rápido. Todo mundo sabe de todo mundo sabe o que os outros aprontam. Quem nasceu no interior sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tenho local de fala, nasci em Barra Bonita, gente, no interior de São Paulo. E lá é assim, alguém deu espirro no sul da cidade, o pessoal do norte já tá sabendo. Por conta disso, principalmente, os irmãos acabaram sofrendo 3 processos por perdas e danos, e o irmão, David, acabou sendo preso por estupro. Apesar disso, os lucros da fazenda começaram a se tornar cada vez maiores. E por volta de 1994, né, 2 anos antes deles começarem a fazer essas festas, ela valia cerca de $300 mil, o que era muito dinheiro. Como era um terreno gigantesco, eles acabaram fazendo um acordo, que se eu não me engano esse acordo foi inclusive com a prefeitura, de vender uma parte ali do terreno que pertencia a eles, e acredita-se que só nessa venda, parte ali do terreno, nem foi tudo, porque a fazenda continuou existindo, eles conseguiram $6 milhões. Então era muito dinheiro. E assim, apesar do processo, apesar do irmão preso, o Robert continuou com a criação de porcos. Tudo se prosseguiu exatamente da mesma forma. E com os seus hábitos de higiene também, né? Ele meio que não é nada do que ele era antes. Muitos relatos aqui. Aí vocês vão estar vendo uma foto dele só, que é a foto de capa, mas depois experimenta dar um Google para vocês darem uma olhada, vocês vão entender bem o porquê que a gente trouxe essa informação, que inclusive até depois vai ser importante para a resolução do caso. Então, assim, apesar de eu ter falado para vocês que ali, entre a década de 80, não aconteceu muita coisa, não foi bem assim. Porque qual que era a coisa incomum que estava acontecendo em massa naquela região? Por incrível que pareça, começou a sumir algumas mulheres. E algumas mulheres que eram mais envolvidas com prostituição. E desde 1971 já tinha 40 mulheres desaparecidas e que não tinha solução. A maioria delas eram prostitutas e o governo, para variar, não se importava, como a gente diz várias vezes, em vários casos. São pessoas marginalizadas e que quando desaparecem, a polícia não faz questão de procurar, porque elas são vistas como párias para a sociedade e é aquela coisa, tipo, não tá lá, é até melhor, sabe? Tipo, eu sei que é um péssimo falar isso, mas é meio que o que a galera pensa e é horrível, mas é assim que age, porque tipo, a gente começa a olhar os casos criminais e é sempre assim, né? É sempre tipo a polícia não estando nem aí pra isso.
Sim, eu não sei exatamente no Canadá como é que é, né? Mas como vocês bem sabem, nos Estados Unidos, alguns estados a prostituição é proibida. E em casos como esse, né, em que elas são as vítimas, a polícia enxerga exatamente da forma que o Thiago mencionou, que é, nossa, fizeram o nosso trabalho, menos pessoas pra gente ter que ficar procurando, e é muito triste. Eu sempre, acho que eu já falei desse filme anteriormente, mas eu vou recomendar de novo. É o filme Lost Girls, que conta a história do serial killer de Long Island. Claro, teve resoluções desse caso muito recentes, então o filme tá um pouquinho desatualizado, mas ele narra sob o ponto de vista da família das vítimas, e eles focam muito nessa questão de como a polícia não queria investigar aquelas dezenas de mulheres que eram encontradas mortas pelo simples fato de que elas eram prostitutas. E, né, obviamente elas não são menos humanos do que qualquer outra pessoa. E o que acarreta essa não resolução desses casos e essa investigação tardia? Como o Thiago mencionou, 40 mulheres já estavam desaparecidas nesse momento. Então é isso que acarreta. O número de vítimas vai aumentando cada vez mais e cada vez mais amigos e familiares começam a querer buscar respostas. Cresce nesse sentimento de injustiça. Então, por isso, ali por volta dos anos 2000, olha quanto tempo depois, amigos e familiares cansados dessa situação começam a protestar. E tem foto dos protestos, inclusive, pedindo para que a polícia tomasse alguma atitude, né? Começasse a investigar. Então, assim, o que a polícia faz? Eles começam a listar todos os casos e os casos só aumentavam. E inicialmente eles se negavam a acreditar que se tratava de um caso de serial killer. Ele não tinha um padrão físico entre as mulheres, né? Mas só de todas elas serem mulheres e a maioria delas serem garotas de programa já pode ser considerado um padrão entre as vítimas. Embora o padrão entre as vítimas não seja uma característica determinante, as pessoas tendem a achar que é, mas não é. Então, assim, no começo a polícia tava se negando, sendo que, tipo, era muito claro que era uma mesma pessoa, porque era uma situação muito estranha. Então, enquanto isso estava acontecendo, né, os familiares das vítimas se indignando, a polícia lentamente tomando uma atitude, Robert estava cometendo mais e mais vítimas. E como que era o modus operandi dele? Como que ele agia? O que que ele fazia com essas vítimas? Só para vocês terem uma noção, o agravante de toda essa situação. Bom, vamos lá para o modus operandi desse caso. Ele chegava a contratar as prostitutas, ele amarrava elas, ele violentava elas e, por fim, ele matava a maioria delas por estrangulamento. Depois, o que ele fazia? Ele desmembrava os corpos e depois ele dava parte da carne para alimentar os porcos. E para quem sabe, a alimentação de porco, o porco come tudo, absolutamente tudo e de uma maneira muito bizarra. Tipo, a alimentação de porco é uma coisa muito estranha. Então ele dava essa parte para os porcos e misturava na carne humana junto com as dos porcos para consumo próprio. Então aí a gente já começa a ver como funcionava a mente do criminoso. E inclusive cai por terra aquela teoria que a melhor coisa que você pode fazer é dar para os porcos comerem. Não, gente, sempre... Não sei de onde tiraram isso, né? Mas enfim. Porque o porco come de uma maneira muito estranha. Ele come, tipo, uma maneira de qualquer jeito, sabe? Não sei lá. Sim, outra alegação é que as vítimas, né, que infelizmente passaram por todo esse processo, tiveram a carne delas entregue para outras pessoas, como amigos e familiares do Robert Pickton. Então, várias pessoas comeram carne humana sem saber. E inclusive tem um ou outro relato que diz que ele mesmo chegou a consumir um pouco dessas carnes. E uma coisa que eu me lembrei trazendo essa informação, que é bem o que dizem, né? A maioria dos canibais, quando você pergunta pra eles qual carne é a mais parecida com a carne humana, a maioria fala que lembra carne de porco. Então, muito provavelmente essas pessoas nem perceberam a diferença. E uma das suas vítimas foi Janet Harry, em 1981. Ela já havia sobrevivido a um serial killer, mas em 97 ela é pega pelo Robert. Então, ai, que azar. Então, só ali no começo dos anos 2000,
enquanto a polícia estava tentando investigar, que é através de uma denúncia de um ex-funcionário do Robert, que ele oficialmente entrou na lista de suspeitos. Então foi só através de denúncia de terceiros, né? Principalmente por causa das festas, essas coisas, ele já tinha uma reputação péssima. Então, o que a polícia decidiu fazer? Em 2005, ele foi preso preventivamente. No entanto, ele alegava inocência. Mas aí vai acontecer o quê? Uma jogada, assim, na minha opinião, esse foi o único momento que a polícia teve um pouco de inteligência na investigação. Esse é um caso, na minha opinião, que eu não tenho receio de falar que a investigação foi péssima. Só de ter ignorado por tantos anos o que estava acontecendo já mostra que a investigação não foi boa. Porque o que eles fizeram? Robert estava preso em uma cela individual. Então, eles acabam colocando um policial disfarçado junto com ele. Era um policial, mas ele estava vestido como se ele fosse um prisioneiro também. E nisso, eles passaram ali algumas horas conversando, papo vem, papo vai. E o policial, né, que eles têm várias técnicas, né, para tentar tirar a informação das pessoas, pergunta se ele realmente era inocente, por que ele queria sair dali. E nisso, ele confessa que ele queria sair porque ele queria matar mais uma mulher para ter matado 50 mulheres. Por que ele queria esse número 50 exatamente? Porque ele queria bater o Gary Ridgway, que era o Green River Killer, que inclusive tem episódio aqui. Porque até então, o Gary era o maior serial killer da América do Norte em número de vítimas. Ele tinha matado, se eu não me engano, 49 mulheres. Então ele queria mais uma para ele ser o maior serial killer da América do Norte. Então isso era justamente o que a polícia precisava, né? Uma confissão, claro que depois com a investigação teve outras informações. Tendo em vista a denúncia desse ex-funcionário, eles investigaram a fazenda dele, mas uma confissão é uma das coisas mais importantes que a polícia precisa, e essa confissão foi gravada em vídeo. Inclusive, eu até vou sugerir pro Thiago colocar a frase que ele fala: I was gonna do one more. Então, assim, isso foi muito importante. Depois disso, né, não tinha muito o que ele fazer. Ele foi condenado a 6 prisões perpétuas com possibilidade de liberdade condicional em 2031. E ao todo, comprovadamente, Thiago, quantas vítimas ele cometeu? Olha, de condenações foram 6. As que ele foram acusados foram 26, mas como nessas 6 eles já conseguiram várias prisões perpétuas, então eles nem chegaram a acusar mais, e ele tem confessado 49 vítimas. Então ele queria ter o recorde do Green River Killer e passar o Gary Hidnick. Hidnick? Não. Ridgway. É que tem o Hidnick e tem o Ridgway. E os dois têm episódio aqui no podcast, aliás. É bizarro como ele passou muito tempo despercebido, sendo que, assim, ele não era o cara mais, como eu posso dizer, discreto de todos. E, assim, querendo ou não, ele mora numa cidade grande, porque, tipo, esse condado, esse Port Coquitlam é basicamente em Vancouver. Então Vancouver é uma cidade grande, e uma das coisas que eu vi, que por isso que os policiais faziam muito pouco caso desses desaparecimentos, é porque como é bem na divisa, bem na divisa, eu tô forçando um pouco a barra, mas é na divisa com os Estados Unidos, é bem próximo de Vancouver, então é muito próximo da divisa com Seattle, Washington, acho que é o estado de Washington, então que tinha aquela rodovia 5, então ele dizia que os policiais meio que, falavam, elas só, foram para os Estados Unidos, nada aconteceu, e etc. Só que é muito bizarro você pensar que 40 pessoas desapareceram. E, cara, hoje em dia, essa cidade tem 51 mil habitantes, mano. É pouco? Então, imagina a época, há 20, 30 anos atrás. É bizarro, assim, que a polícia tenha feito um descaso tão grande. Sim, eu ia complementar, né, que muitas pessoas podem pensar, você tinha todos esses casos porque ele só foi oficialmente julgado por 6, né, que foi o caso. Porque, normalmente, quando eles percebem que já é o suficiente para a pessoa conseguir uma condenação alta, para evitar que o julgamento se prolongue muito,
ou outras situações que podem acontecer, geralmente eles avaliam só o que eles já acham que é necessário. Um caso que aconteceu uma coisa meio parecida foi o caso do Richard Ramirez, que a gente até comentou no episódio que a gente fez sobre ele, que o Richard Ramirez, além de ter sido aquele serial killer que vocês conhecem, ele também foi pedófilo. E inicialmente eles queriam trazer todos os casos de pedofilia que ele cometeu. Mas aí a polícia já percebeu que só entre 1 milhão de aspas, tá? Só com a questão dos assassinatos já seria o suficiente, que seria muito pesado trazer os familiares daquelas crianças, trazer as crianças para o tribunal, né? Ia ser uma coisa muito complicada, então às vezes eles podem fazer essa podada, né? Agora, se ele realmente tirou a vida de 49 mulheres, não dá para saber, mas eu confesso que no caso dele especificamente eu não duvido. Tanto porque acho que tem um livro chamado On the Farm, tipo, na fazenda e etc. E se você olhar, a lista de desaparecidas tipo assim, primeiro, não tem um padrão, que é uma coisa que todo mundo acha que serial killer, principalmente mulher, tem sempre um padrão, porque vai muito voltado àquela coisa tipo Ted Bundy, se você olhar as vítimas Todos iguais. relativamente parecidas e etc. Só que aqui não tem um padrão claro de idade, etnia, tipo, sabe, não tem. Mas, cara, é muito difícil tanta gente desaparecer e todas serem mulher, sabe? Tipo, a única coisa em comum é ser mulher. E, cara, eu também não duvido que seja 49, ainda mais porque uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre tem que pensar pra cima, mas quando o cara dá um número tão cravado, sabe? Tipo, que eu quero bater o recorde, é porque é uma coisa que ele sente orgulho daquilo. Ele faz questão, ele faz questão de lembrar aquele número. Exatamente, tipo, sabe, ele aqui, tipo, pra alguns serial killers, tipo, ter a peça, ter, sei lá, uma roupa, ter alguma coisa é o que, tipo, traz a memória, mas pra alguns é um número, sabe? Uhum. E esse parece muito ser o caso que é, tipo, os 49 é o que traz orgulho pra ele, o que é bizarro, mas é o que traz orgulho, né? É muito... Eu não sei nem o que dizer, né? Tem muitos serial killers, inclusive, que anotavam número, ou tem... Eu não vou lembrar agora, mas esses dias eu tava lendo um caso, se alguém lembrar aí, coloca na caixinha de perguntas, que o cara tinha um jornal e tinha um jornal, eu pensei em journal, ele tinha um caderninho, e ele colocava a inicial e um risquinho. E tinha risquinho, assim, pra caramba no caderno. Daí a polícia pensou, será que cada risquinho desse é uma vítima? E parece que, tipo, bate quase 100% com o que eles investigaram. Então tem muitos realmente que têm esse orgulho. E é uma coisa bizarra, né? Uma coisa assim que... E é uma coisa que a gente nem falou, mas é que também tem um estereótipo americano-canadense que, tipo, os americanos, eles são muito considerados como, os caras que têm arma, os malucos, blá, blá. Canadense também tem arma, também tem essa questão, só que canadense é muito considerado pacifista, entre muitas aspas, assim, canadense é considerado como frágil, como, sabe, tipo, não é tão brigão, tanto porque tem a questão cultural de, tipo, o Canadá ainda tem algumas ligações com a Inglaterra e os Estados Unidos não, sabe? Então tem muito essa questão do Canadá, tipo, o canadense é uma pessoa mais amável, o canadense é uma pessoa, sabe? E tem muito desse estereótipo. We are following breaking news now coming in. One of our country's most notorious serial killers, Robert Pickton, has died. Pickton found guilty of killing at least 6 women, but was charged in connection with the deaths of many, many more. He'd been serving a prison time in Quebec, but was attacked earlier this month while in prison. Had been clinging to life in a medically induced coma after he was attacked by another inmate. Again, Pickton convicted of 6 counts of second-degree murder, but charged with the deaths of 26 women, and once bragged to an undercover officer that he had killed as many as 49 women, all of it in British Columbia. Gente, ele morreu aos 74 anos. Ele morreu no dia 31 de maio de 2024. Ai, que bom, né, gente? Vaso ruim aparentemente quebra. Gente, desculpa, é a Wikipédia, mas foi o primeiro lugar que eu consegui achar, tá? Em 19 de maio de 2024, Robert Pickton foi atacado por outro prisioneiro na instituição de Port Cartier, no Quebec. O prisioneiro Martin Chester, descrito como tendo um histórico de agressão a outros prisioneiros, espetou Robert Pickton
na cabeça com um cabo quebrado semelhante a um cabo de vassoura. Robert foi transportado de helicóptero para o hospital e colocado em suporte de vida, né, na UTI. Ele morreu no hospital da cidade de Quebec devido a complicações do ataque no dia 31 de maio. Eu não tava sabendo mesmo. A gente pesquisa muito caso, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo o que acontece. Inclusive, normalmente, antes da gente trazer esses casos, eu dou uma olhada, né, pra ver se não morreu. Aí eu olhei por cima, parecia que tava viva. Aí depois eu vi que não morreu. Caramba! E, caramba, brigou na prisão. E ele já não era novo, né? Tipo, já tinha 74 anos. E, gente, foi com um cabo de vassoura, espetou a cabeça do cara. Eu fico pensando. Ai, desculpa. Infelizmente, eu tenho essa coisa da mente visual, sabe? Então eu não imagino a palavra ou sons, eu imagino a imagem. Eu fico pensando na força que a pessoa tem que ter tido pra fazer dar certo, sabe? Não sei se você já assistiu, mas parece muito Sons of Anarchy. Que é, cara, é uma série que tem muita morte. Tipo, morte na prisão é meio que rola assim, sabe? Mas sempre umas brigas assim com o que tem na mão, né? Então, tipo, cabo de vassoura, né? Até por isso que eu assisto muito no TikTok aquelas cunhadas mandando as coisas pros maridos, né? Aí o pessoal pergunta por que tem tanta regra pra entrar coisa, tem que ser embalagem transparente e tal. Primeiramente, pra não entrar nada que não pode entrar, e segundamente, porque qualquer coisa pode virar uma arma ou um artefato ali pra ajudar na fuga. É só vocês verem o caso da fuga de Alcatraz. Acho que tem um também aqui. Então, e é bizarro porque, tipo, qualquer micro coisinha, tipo, eu lembro de ter visto um documentário uma vez que era, tipo, o hashi, com os elastiquinhos do hashi, os caras conseguiam fazer, tipo, como é que é? Um estilingue pra, tipo, sabe, machucar tanto prisioneiros quanto os próprios guardas. Então é bizarro, assim. Mas acho que é isso por hoje. Acho que já falamos bastante, descobrimos informações ao vivo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. É isso, tchau, tchau.